Olá, meus amores, boa tarde. Hoje a nossa aulinha será de ciências. Então, vamos abrir o livrinho aí, ó, na página 481. Vamos lá? Todo mundo abrindo o livrinho na página 481 para acompanhar aí a aulinha juntinho com tia Érica. E lá na página 481 vocês vão encontrar, ó, as propriedades da matéria. Antes da gente conhecer as propriedades da matéria, nós vamos relembrar o que é matéria. Então, quem lembra aí o que é matéria? Tia Érica já falou para todo mundo, né? Matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. Eu sou uma matéria, você é uma matéria, o lápis que você usa, esse quadro, a caneta, tudo que ocupa lugar no espaço é matéria. Tá certo? O ar é matéria? É sim. Quando nós enchemos um balão, por exemplo, não é? Aquele balão, aquela bola de sopro, comum, popular, bola de sopro. O que é que tem dentro dela para ela se manter grande? Ar. Então, o ar ocupou toda aquela bola. Isso quer dizer que o ar tem peso. Então, é matéria também, mesmo que nós não possamos vê-lo. Tá certo? Então, diante da gente conhecer já o que é matéria, então agora nós vamos conhecer as suas propriedades. E vamos começar aí com a primeira propriedade, que está aí na página 481, que fala da massa. Então, o que é massa? Massa é toda e qualquer porção de matéria que tem massa. Toda e qualquer porção de matéria, ela tem massa. Massa é a quantidade de matéria de um corpo. Então, toda a quantidade dessa matéria, ela tem que ser pesada. Ou seja, nós usamos a balança, o quilo, não é? Para pesar uma matéria. Quando nós queremos saber o peso do nosso corpo, então nós vamos pesar a nossa matéria, certo? Quando a mamãe vai no supermercado, observem que quase tudo do supermercado, ele é pesado. O açúcar, o fubá, o arroz, o feijão, o queijo, o biscoito que você come, ele é pesado, não é? Então, aquela matéria ali, não é? Tem uma quantidade de massa. E para a gente saber a quantidade de massa, nós usamos aí o quilograma, que tem como abreviatura kg. Não é isso? Então, ó, temos aqui quilograma. Essa é a abreviatura do quilo. Aí na página 481 tem assim: ela pode ser medida por uma balança, instrumento que compara as massas dos corpos. A massa normalmente é medida em quilogramas, cujo símbolo é kg, como tia Érica já falou. A inércia. O que é inércia? É uma palavrinha até que não é comum a gente utilizar, não é? Então, veja só. Todo corpo em repouso, ele tende a ficar em repouso. E todo corpo em movimento tende a ficar em movimento, desde que haja uma força maior sobre ele. Então, quando houver uma força que recai sobre ele, então essa força vai empurrá-lo para outro lugar. Por exemplo, se eu estou deitada, meu corpo está o quê? Repousando. Não é isso? Agora, se eu estou correndo, o meu corpo está em movimento. Então, o que acontece? Se eu levo uma topada, eu estou em movimento, mas eu levei uma topada. Então, quando a gente leva uma topada, é como se uma força lhe empurrasse para frente. Isso é a inércia, essa força que lhe empurra, não é? Então, no livrinho tem assim: inércia é a propriedade da matéria de se manter como está. Se está em movimento, continuará em movimento. Se está em repouso, continuará em repouso. Por exemplo, você está aí andando de bicicleta. Você está andando, pedalando com a sua bicicleta. Sua bicicleta está em movimento. Seu corpo está se movimentando conforme a sua bicicleta. Mas aí a bicicleta esbarra em uma pedra. Qual a tendência do seu corpo?
É como se você fosse empurrado. É essa força que faz empurrar. Você vai para outro lugar. Seu corpo vai continuar se movimentando. Entenderam? Então, quando está em repouso, está em repouso. E quando está em movimento, continua em movimento. Ok? Vamos lá. Temos aí o vocabulário. Corpo. Corpo é uma porção limitada da matéria. Então, o nosso corpo é medido por quilograma. Então, corpo é uma porção limitada da matéria. Como também os outros objetos. Qualquer objeto é um corpo, uma porção limitada da matéria. E o que é volume? Volume é o espaço ocupado por qualquer extensão de matéria. Então, veja só. Se eu pego esta garrafa aqui, esta garrafa ela tem um volume. Ou seja, o volume também pode ser calculado em ml. Aqui eu tenho 500 ml de líquido. 500 ml de líquido. Eu calculei o volume que tem aqui dentro. Dentro desta garrafa só cabe 500 ml, que é meio litro de água. Se eu vou colocar 600 ml dentro dessa garrafa, vai caber? Não, não é. O que vai acontecer com ela? Ela vai esborrar. Então, para a gente medir esse volume que cai sobre essa água, a gente pode colocar esta garrafa sobre outro recipiente. Então, este outro recipiente vai aparar a água que vai escorrer. Então, nós vamos colocar em um recipiente chamado proveta. Mas como nós não temos esse recipiente, que é um cilindro, não é? Ele é tipo um cilindro que mede, que calcula aí o volume daquela massa, daquele corpo. Então, ó, nós podemos calcular com aqueles copos da mamãe, por exemplo. A mamãe não tem um copo que tem assim 100 ml, 200 ml, aqueles copos de culinária, né? Que ela usa lá na cozinha. Então, nós podemos calcular. O que sobra vai ser o volume que sobrou da quantidade que estava aqui dentro. Uma caixa d'água, por exemplo. Alguém já viu uma caixa d'água esborrando? Se uma caixa d'água, o volume da caixa tem 500 litros, ela só pode ocupar 500 litros. Então, a gente pode perceber que o volume pode ser medido em litros ou em ml. ml, mililitros, é uma quantidade menor que o litro. Então, veja só. Se eu tenho aqui 500 litros, se atingir, chegar na borda e continuar a água, o que é que vai acontecer? Ela também vai jorrar aquela quantidade de água. E eu só posso calcular aquela quantidade de água que foi ali solta, que esborrou, quando eu uso algum recipiente que eu colho essa água e ali eu vou medir nesse objeto chamado proveta, tá certo? Vamos lá. Então, entendido que volume é o espaço ocupado por qualquer extensão da matéria, não é isso? Agora, impenetrabilidade. O que é impenetrabilidade? É a propriedade que explica que há espaços vazios entre moléculas ou átomos. A impenetrabilidade. Veja só. Quando eu digo que dois corpos ele não pode ocupar o mesmo espaço. Por exemplo, então eu tenho aqui, prestem bem atenção. Tia Érica tem aqui, ó, um copo, não é isso? E tia Érica tem aqui um papel. Observe, tia Érica vai colocar este papel aqui dentro do copo, ao modo que esse papel não caia. O papel estava seco, você percebeu, não é isso? Então, o papel estava seco e tia Érica só usou esse papel aqui para você perceber que ele vai continuar seco. Por quê? Porque dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Aí acontece a impenetrabilidade, né? Quando não se ocupa o mesmo espaço do outro. Observe, eu tenho esse copo já com papel, ao modo que ele não tá caindo, certo? E tenho aqui essa vasilha, ó. Tia Érica colocou essa vasilha aqui, com água. Vou deixar ela aqui do jeito que está.
Então tá cheia d'água, né? Eu não posso virar porque senão vai molhar tudo. E o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar este copo dentro desta vasilha com água. Dessa forma aqui, ó. Observe. Então, coloquei aqui. O que é que aconteceu? Observe. A água não entrou no copo. Por que não entrou no copo? Porque houve aqui a impenetrabilidade. Dessa forma. Não houve o quê? A água não entrou dentro do copo. Ou seja, o papel continuou sequinho, porque o copo estava cheio de ar. Então, não tinha espaço para a água, tá certo? Não tinha espaço, ó, o papel continuou seco, tá bom? Desse jeitinho. Ele molhou aqui um pouquinho, mas foi na hora que tia Érica pegou aqui o copo. As bordas estão molhadas, não é isso? Então, ele continua seco, não houve espaço para a água entrar. Então, aí é impenetrabilidade, onde dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. A água só iria entrar se houvesse uma abertura, tá certo? E dentro da impenetrabilidade tem a compressibilidade e elasticidade. A matéria tem seu volume reduzido quando submetida à pressão. Por exemplo, aí tem um exemplo de uma seringa. Quando se coloca o dedo na seringa. Mas tia Érica vai usar aqui essa garrafa. Essa garrafa tá vazia. Observem aqui, ó, que ela junta, tá vendo? Eu junto totalmente uma parte na outra quando ela está vazia e ela está sem tampa. Isso quer dizer que nada está ocupando o espaço aqui dentro. Então, aqui há a elasticidade. Agora, a partir do momento que ela volta ao normal, voltei a garrafa ao normal, observe. Ela está normal, não é isso? Tia Érica vai tampar. Aqui dentro, quando ela voltou ao normal, já ficou o quê? Já ficou cheia de ar, porque ela não tem líquido, então aqui dentro já tem ar. Quando eu tampo, a partir do momento que eu aperto ela, ó, houve a compressibilidade. Justamente isso. A matéria tem seu volume reduzido, ó. Houve a compressão. Você pode fazer isso usando a garrafinha de refrigerante. Use aí sua garrafinha de refrigerante. Você vai tomar o refrigerante e você já fez isso, mas você não sabia o porquê. Não é? Quando você junta, houve a elasticidade da matéria. A partir do momento que você volta ela para o lugar, não é? Diante da elasticidade, você voltou ela para o lugar, tampou, ali já está cheio, o ar já ocupou o seu lugar naquele espaço. Então, ó, a compressibilidade, ó, tá vendo? Ela não consegue mais juntar, porque o ar tá ocupando todo o espaço aqui dessa garrafa, tá bom? Essa propriedade pode ser observada quando puxamos o êmbolo de uma seringa de injeção. É a mesma coisa que disso aqui, que tia Érica já fez, tá certo? Então, vamos aí para a divisibilidade. O que é a divisibilidade? Que a matéria pode ser dividida em partes cada vez menores. Ou seja, a banana, tia Érica trouxe uma banana aqui. A banana, ela é uma matéria. Então, quando eu descasco a banana, que eu parto ela, essa matéria ela pode ser o quê? Dividida, não é isso? Ó, foi dividida. Mas ela vai perder aí, ela vai deixar de ser banana porque ela foi dividida? Não. Ela vai perder o seu sabor? Não. Ela vai alterar alguma coisa? Não. Eu posso dividir em partes grandes, mas eu posso também dividir, ó, em uma parte pequenininha. E ela vai continuar com o mesmo sabor, não vai alterar nada, tá certo? Isso é com qualquer outro material, com qualquer outra matéria, com giz, com carvão, com qualquer outra matéria, tá certo? Então, nós temos aí a divisibilidade, que é a matéria que pode ser dividida em partes cada vez menores, mas não vai alterar o seu sabor, não vai alterar a sua matéria, tá bom? Então, esse nome é o mais complicadinho, vamos ajudar a tia Érica. Indestrutibilidade. O que é indestrutibilidade? É a matéria não é criada nem destruída, apenas transformada. Por exemplo,
eu tenho aqui uma folha de papel, que é uma matéria. Não é isso? Uma matéria. Então, a indestrutibilidade quer dizer que essa matéria ela não vai ser destruída, e sim transformada. Se eu queimar essa folhinha de papel, que eu não vou queimar todinha, que tia Érica não pode colocar fogo na casa, não façam isso, tá certo? Então, tia Érica só vai colocar aqui, ó, pra você perceber. Então, ó, colocando fogo aqui, quase não apaga, você pode perceber que essa matéria aqui, ela foi transformada em cinzas, tá certo? Ela não foi destruída, apenas transformada, ok? E por fim, a gravidade. O que é essa gravidade? Vamos lá. Quando jogamos uma bola para o alto, ela sobe e cai. Ela sobe por conta da minha força e cai por conta da força da gravidade que a empurra para baixo, ok? A bola sobe porque usamos a força para jogá-la e cai porque é atraída pela força da gravidade da Terra. Essa força também é responsável por manter a Lua na órbita da Terra. Então, ó, a Lua faz seu percurso junto com a Terra por conta da força da gravidade. Corpos de massas diferentes são atraídos pela Terra de modos diferentes. Por exemplo, você aí já brincou naquele brinquedinho que é uma gangorra. Não é isso? Uma pessoa gordinha, quando tá com uma pessoa magrinha, o que acontece? A pessoa gordinha fica lá no alto, não é? A pessoa magrinha fica lá no alto e a gordinha fica aqui embaixo. Por quê? Porque são atraídos de formas diferentes. O peso, o volume que está aqui, não corresponde à força da gravidade, ou seja, não vai ter força para subir, não terá força suficiente. Tá certo? Vamos observar aí esse balde como se estivesse numa gangorra e fosse nosso corpo. Aí na página 483. Observem, quando ele tem o mesmo volume, eles ficam iguais, o mesmo volume. Já quando um está mais cheio que o outro, a tendência é inclinar. Isso quer dizer que os corpos de massas diferentes são atraídos pela Terra de modos diferentes. E vamos à observação aí abaixo. A gravidade da Lua é 1/6 da gravidade da Terra. Por isso, se estivesse na Lua um homem de 82 quilos, lá na Lua ele teria apenas 14 quilos. Então veja, uma pessoa com 82 quilos, se fosse lá para a Lua, só teria apenas 14 quilos. É por isso que a gente vê os astronautas, quando estão no espaço, flutuando, né? Porque a matéria, o corpo dele tem um peso reduzido quando eles estão lá no espaço. Tá certo? Então, passando para a nossa atividade de hoje, que é na página 484. Na página 484, você vai completar as frases escrevendo nos espaços vazios as palavras abaixo. Massa, balança, volume, matéria e quantidade. Só pesquisar aí nas páginas anteriores que vocês vão encontrar tudo isso aí. Então, o que é volume? Do que é feita a matéria? A matéria pode ser destruída ou transformada. Hein? Vocês vão responder com base na explicação que tia Érica deu e também tem aí no livrinho de vocês. O que é impenetrabilidade da matéria? Tia Érica explicou e ainda mostrou aí, não é? Uma experiência. O que é a força da gravidade terrestre? Responda aí. Explique a ilustração com suas palavras. Então, você vai responder o número 7 com as suas palavras. E o 8º quesito é aquela experiência que tia Érica acabou de mostrar aí para vocês. Com um recipiente com água, com um copo, uma folha de papel e o que é que acontece? Se a gente vira esse copo, como é que fica? Então, vocês vão fazer aí. Vocês vão ler e vão responder com base nessa experiência que você também pode fazer. Tá certo assim? Então, ó, essa é a atividade de hoje. Lembrando que a partir de amanhã a gente não vai mais poder ir para a escola. Pelo menos até o dia 28, quando o nosso governador irá novamente se pronunciar e dizer se a gente vai poder voltar à escola ou não vai poder voltar ainda. Então rezem, né? Orem, peça a Deus para que a gente possa passar, para que a gente possa ter entendimento,
para que as pessoas realmente passem esses dias em casa, para que a gente, quando sair na rua, use máscara, para a gente voltar à nossa vida normal. Então vamos pedir a Deus para que nós possamos nos reunir novamente a partir do dia 29, tá certo? Então, todos os dias, tia Érica vai mandar a aulinha de vocês. Tia Érica vai mandar pela manhã, porque agora a gente só vai estar tendo essas aulas online, tá bom? Volta tudo novamente. Vocês vão fazer a atividade, vão mandar para tia Érica, tá certo assim? Então, fiquem com Deus, se cuidem e cuidem da família de vocês. Um beijo e até amanhã.